Queridos, Salmo 85, queria pedir que você abrisse sua Bíblia, permanecesse aberta. Nós vamos fazer uma exposição, particularmente do verso 6. Mas vamos ler o Salmo todo. Salmo 85, de 1 a 13. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá, oração pela restauração de Israel. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, especialmente o verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Esse versículo é o versículo tema do que nós queremos trazer nessa noite para os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pedimos agora, Pai, a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, especialmente sobre esse tema que toca o nosso coração, que é a vivificação espiritual, despertamento espiritual, avivamento espiritual. Que o Senhor nos ajude a entender o que isso representa, de que maneira nós podemos orar corretamente por um avivamento e o que devemos esperar da Tua parte com relação a isso. Ouve, Senhor, a nossa oração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a história da igreja cristã, ela é cheia de altos e baixos. A melhor maneira de descrever, infelizmente, não é uma crescente, um gráfico com uma linha crescente, mas é um gráfico de altos e baixos. Os momentos altos, representando aqueles tempos em que a igreja era uma igreja fiel, uma igreja bíblica, usada por Deus para levar avante o seu nome, trazendo grande influência ao mundo ao seu redor. E lá embaixo, no pico, no vértice inferior, aqueles momentos em que a igreja se esqueceu de Deus, esqueceu o verdadeiro evangelho, se tornou como o sal que perde o sabor e que é lançado fora. Nós vemos isso não somente no tempo do Antigo Testamento. Israel teve seus altos e baixos, como muito bem se pode verificar lendo o livro de Juízes, lendo o livro dos Reis, como também na história eclesiástica, na história da igreja cristã, a partir do período dos apóstolos. O que nós consideramos como avivamentos são aqueles eventos usados por Deus para trazer o seu povo de volta a um estado de vivacidade espiritual, de vigor no testemunho do Evangelho e na eficácia na pregação do Evangelho ao mundo. Quando a igreja, o avivamento então, ou só podemos falar em avivamento contra o pano de fundo de declínio espiritual, quando houve uma descida espiritualmente falando da igreja. E é então que Deus intervém com esses momentos extraordinários de avivamento espiritual, testificados tanto na Bíblia quanto na história da igreja cristã. Esse salmo é uma oração por um momento desses. Ele foi escrito pelos filhos de Corá, provavelmente, quase que certamente, depois do retorno do cativeiro babilônico, quando os judeus
que retornaram depois de um período de atividade em reconstruir o templo e o culto a Deus, haviam desanimado por conta da oposição dos samaritanos, dos amonitas e moabitas e outros povos pagãos daquela época. Estavam mais preocupados em reconstruir suas próprias casas e os seus próprios negócios, de forma que o culto a Deus, a reconstrução do templo, o serviço divino estava sendo colocado de lado. É nessa época que Deus levanta os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias para exortar o povo a voltar aos caminhos de Deus. Eles já tinham sido libertos do cativeiro, Deus os tinha trazido para a sua terra, mas eles aparentemente haviam perdido o entusiasmo, haviam perdido o desejo de servir a Deus com fidelidade. Daí então Deus ter levantado esses profetas. E esse salmo foi composto provavelmente nessa ocasião, durante esse período de mais ou menos 200 anos, depois do retorno ao cativeiro, até a palavra do último profeta, que foi o profeta Malaquias. O salmo tem 3 partes. Numa primeira parte, do verso 1 até o verso 3, os salmistas, os filhos de Corá, eles, que eram levitas e compositores, eles reconhecem o favor de Deus para com Israel. No verso 1, favoreceste a tua terra, Senhor, e restauraste a prosperidade de Jacó. Ele está se referindo ao retorno do cativeiro. Eles sabem que Deus havia feito isso. No verso 2, tu perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados, ou seja, aqueles pecados que tinham ocasionado o desterro babilônico. E primeiro foi o reino do norte, levado pelos assírios, 100 anos depois o reino do sul, levado pelos babilônicos. O pecado principal foi a idolatria, o abandono do culto a Deus e o serviço aos deuses pagãos. Aqueles pecados, os salmistas reconhecem, Deus já havia perdoado. E, portanto, ele tinha trazido o seu povo de volta, porque perdoou os seus pecados. E no verso 3, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Ou seja, Deus não estava mais irado com o seu povo, por conta de todos os pecados que haviam sido cometidos. Deus já tinha reprimido a sua indignação e já tinha se desviado do furor da sua ira. A segunda parte do salmo parece contradizer a primeira, porque os salmistas pedem aquilo que eles dizem que Deus já fez. Verso 4, restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Eles acabaram de dizer que Deus os tinha restabelecido e que Deus já tinha se desviado da ira. Agora eles pedem que Deus faça isso. Restabelece-nos, Senhor, e retira de sobre nós tua ira. Eles perguntam no verso 5, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Como explicar isso? Só tem uma maneira. Os filhos de Corá, servos de Deus, levitas, que serviam a Deus no templo, com uma sensibilidade e uma percepção espiritual, eles perceberam que a ira de Deus ainda continuava sobre o seu povo, porque o seu povo não havia voltado completamente de coração para o culto a Deus. Estavam preocupados em organizar seus próprios negócios, levantar suas próprias casas, cuidar dos seus afazeres. Não tem nada errado com isso. Só que a prioridade, que deveria ser o culto a Deus, estava sendo colocada de lado. Então, os salmistas enxergaram nisso ainda resquícios da ira de Deus, e eles querem que Deus, então, complete, restabeleça completamente. Não somente traga o povo, eles reconhecem que Deus já trouxe o povo para a terra prometida, mas eles querem mais, eles querem o que eles pedem aqui no verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? O povo não tinha alegria. Era um culto formal. Eles iam para o templo, mas como o profeta Malaquias reclama, eles levavam um animal doente, levavam um animal espedaçado, levavam o que sobrava. Os sacerdotes consideravam a rotina de sacrifícios e de culto como alguma coisa tediosa e no qual eles não tinham o menor prazer. Não havia júbilo, regozijo e alegria como nos tempos gloriosos do rei Davi e outros reis que Deus levantou
para purificar Israel dos deuses e levá-lo ao culto ao verdadeiro Deus. O povo estava desanimado, o povo abatido. E aí então, esse é o centro do Salmo, o verso 6, quando os salmistas, então, os filhos de Corá, eles perguntam: não tornarás a vivificar-nos? Ou seja, o teu povo espiritualmente já voltou, está aqui, o Senhor nos perdoou, trouxe de volta, mas espiritualmente o teu povo está amortecido, está em declínio espiritual. E por isso o teu povo, o culto não tem aquele gozo, aquela alegria como deveria ter. E ele, de alguma maneira, repete isso no verso 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A misericórdia e a salvação que eles querem não é tanto física, porque isso já tinha acontecido, Israel estava de volta, mas eles querem que Deus faça alguma coisa no coração do povo, alguma coisa espiritual no meio do povo, para retomar aquela alegria. A última parte do Salmo expressa a confiança dos filhos de Corá de que Deus vai fazer isso. Depois de orar, eles se aquietam. No verso 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Depois de ter orado, a atitude é: agora eu vou escutar o que é que Deus vai dizer. Orei, coloquei nas mãos de Deus, agora vou esperar o que Ele vai dizer. E eu tenho certeza que Ele vai me responder, a não ser que eu pratique a insensatez. E aí, do verso 9 até o verso 13, são várias declarações de confiança dos filhos de Corá, de que Deus haverá de atender ao pedido de avivamento. A salvação está próxima, verso 9. A graça e a verdade já se beijaram. Ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer, porque Deus é fiel, Ele ouve a oração. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. E assim por diante, ele usa esses termos para descrever os efeitos desse avivamento que eles pedem a Deus e eles tinham confiança de que haveria de acontecer. Eu, pessoalmente, creio que isso tudo se cumpriu a começar do dia de Pentecostes, mas isso fica para uma outra mensagem. Aliás, tem um capítulo do livro que fala a respeito disso, os interessados podem querer ler depois. Então, eu quero ficar aqui na oração do verso 6, e eu quero levantar alguns pontos aqui sobre avivamento a partir desse clamor do verso 6, será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo? O meu primeiro ponto aqui, primeiro ponto que eu quero tirar aqui, é que é lícito orar por avivamento espiritual. Isso deveria fazer parte das nossas orações toda vez que nós percebermos que a igreja, o povo de Deus, ou nós individualmente, estamos em declínio, que nós não estamos vivendo a plenitude da vida espiritual como deveríamos viver, muito embora Deus nos tenha dado bens e bênçãos e confortos aqui nesse mundo. Toda vez que nós percebermos que perdemos a alegria nas coisas de Deus, que a igreja virou rotina, que é mais religião do que culto verdadeiro a Deus, é lícito orar dessa forma aqui e pedir a Deus um reavivamento, como os filhos de Corá fizeram aqui. É lícito, toda vez que as circunstâncias mostrarem que a vida espiritual da igreja está quase extinta. Os cultos são rotineiros, as pessoas não são transformadas, as orações não são feitas com fervor e com entusiasmo, os filhos dos crentes estão desviados, não há conversões de pessoas, a igreja cresce por adesão de gente que vem de outras igrejas quando cresce, e assim por diante. Tem muitos indicadores sutis do declínio espiritual. E todo crente sensível que anda com Deus, que ama Deus e quer ver a causa de Deus prosperar, ele se inquieta quando ele percebe o estado da igreja. Quando a gente olha, por exemplo, a igreja brasileira hoje, dividida pelas questões de política, metida em guerra na internet, nas redes sociais, pastores e líderes de denominações envolvidos com escândalos e com problemas que trazem vergonha ao nome do Senhor Jesus, a gente só pode dizer, meu Deus, nós precisamos de um avivamento espiritual genuíno, porque a igreja ela está meio que perdida no meio dessa situação toda, e ela precisa voltar aos teus caminhos. Oremos pela coisa certa. Quando eu digo que é lícito
orar por avivamento e que isso deveria fazer parte da nossa listinha de orações, eu estou dizendo que a gente deveria orar pela coisa certa. Não é pedir, quando eu falo em avivamento, orar por avivamento, não é pedir assim um extravasamento de emoções, ou exageros, ou poder espiritual, mas vida espiritual, deleite nas coisas de Deus, porque esse é o ponto aqui, que o salmista está dizendo, né? Ele quer um avivamento para que o povo se alegre em Deus, se alegre em Deus. Então, nós temos que orar pela coisa certa. Infelizmente, o conceito de avivamento, ele está tão confuso hoje que as pessoas não sabem direito nem pelo que orar. O Salmo 119, o Salmo de Davi, nesse Salmo, que é o Salmo maior da Bíblia, mais longo da Bíblia, 10 vezes aparece essa mesma expressão aqui, vivifica-nos. No caso de Davi, ele dizendo, vivifica-me. 10 vezes ele diz isso no Salmo 119. Ele pede avivamento. E em todas essas vezes ele diz que o avivamento é pela tua palavra. Vivifica-me pela tua palavra. Que os teus preceitos me vivifiquem. Sempre ligando avivamento espiritual com a palavra de Deus. E Jesus também nos ensinou a respeito da vinda do Espírito Santo. Ele nos ensinou a pedir pela plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também nos ensina em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu estou revisando todas essas passagens para dizer que isso deveria fazer parte constante da nossa pauta de oração. Quando nós temos percepção espiritual do que está acontecendo, eu creio que não resta outra alternativa senão fazer como os filhos de Corá, que entenderam o momento que eles estavam vivendo e eles perceberam que o que faltava não era proteção contra os inimigos, não era mais trabalhadores para levantar os muros de Jerusalém, não era mais dinheiro para erguer o templo que ainda estava em construção, mas eles entenderam que o povo precisava ser avivado espiritualmente, era isso a maior necessidade do povo. Então esse é o primeiro ponto, queridos, é lícito e necessário orar por avivamento. A segunda lição que eu quero tirar aqui dessa oração é que avivamento é alguma coisa produzida por Deus. Nós temos que nos lembrar que é Deus quem aviva. No hebraico, aqui na tradução, está faltando o pronome, o pronome da segunda pessoa, literalmente no hebraico seria não tornarás tu a tá, em hebraico, não tornarás tu a vivificar-nos, o tu é enfático, com isso dizendo que quem vivifica é Deus. Eles estão conscientes disso aqui, eles sabem que eles precisam de avivamento, mas eles sabem que quem vivifica é Deus. Não tornarás tu a vivificar-nos. Avivamento, no sentido bíblico, ele não pode ser produzido pelo homem, até pelo próprio conceito. Mortos não podem se dar vida. Se nós estamos num estado de morte espiritual, de mornidão espiritual, o estímulo tem que vir de fora. Alguma coisa tem que nos acontecer, porque nós não temos condição de nos avivar. Não temos condição de nos avivar, tanto quanto um morto não tem condições de dar vida a si mesmo. Algo tem que vir de fora. Avivamento não pode ser produzido pelo homem. Infelizmente, no meio evangélico hoje, a tendência é pensar o contrário do que eu estou dizendo. Pessoas pensam em avivamento como sendo um movimento que pode ser organizado e pode ser estruturado, planejado, e é confundido às vezes com uma reunião, com uma campanha evangelística ou uma campanha de avivamento. Tem até pastores cujo ministério é de avivamento, são chamados de avivalistas, ou seja, eles são especialistas em chegar numa igreja e trazer o avivamento para aquela igreja. Certamente vocês já devem ter conhecido alguém ou ouvido falar dessas reuniões de avivamento ou desses ministérios de avivamento. De onde vem esse conceito? Porque certamente ele não é um conceito bíblico. O que nós temos aqui é a influência de um pastor presbiteriano chamado Charles Finney, do final do século XIX. Finney era advogado, ele teve uma experiência de conversão e ele
foi muito usado ele viveu durante o período do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, em que já havia um grande fervor espiritual e o ministério dele acompanhou aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Finney, apesar de ter ido para uma igreja presbiteriana e se tornado pastor presbiteriano, ele não era exatamente reformado. Para vocês terem uma ideia, ele é considerado como sendo um pelagiano ou um semi-pelagiano. Pelágio foi um herético lá do início da igreja cristã que disse que o pecado original não afetou a raça humana e que o homem, portanto, ele nasce inocente e que, portanto, ele é livre para tomar decisões, inclusive decisões com relação a Deus, sem que para isso necessariamente o Espírito Santo faça alguma coisa nele. O homem é autônomo para tomar decisões espirituais. Ele foi combatido por Agostinho, Pelágio, e foi considerado como uma heresia. Às vezes o pessoal confunde Armínio com Pelágio, né? Os arminianos não são necessariamente pelagianos. Muitos arminianos sabem como o pecado afetou a raça humana, e ainda que eles tenham um conceito diferente de graça dos reformados, eles falam da graça preveniente, mas eles sabem que sem a ajuda de Deus ninguém pode se converter. Não tem como, se Deus não vier em socorro do pecador, ele não tem como se converter. Mas Finney, ele era pelagiano mesmo. Tanto é que o primeiro livro de Finney, publicado no Brasil, por uma editora pela editora Betânia, o título é Avivamento, a ciência de um milagre, porque ele dizia que avivamento é o resultado de você usar os meios corretos. Se você orar o suficiente, se você confessar os seus pecados, se você buscar a Deus, se você jejuar, Deus está na obrigação de trazer avivamento. É como você plantar e colher. Ele usa, inclusive, essa figura. É como plantar e colher. Então, qual é a tarefa do pregador? Uma vez que ele acreditava que as pessoas poderiam tomar uma decisão de se converter, abandonar seus pecados, a hora que elas quisessem, então ele entendia que a tarefa do pregador, do avivalista, era pregar de tal maneira a influenciar as pessoas a que tomassem essa decisão. E ele foi o primeiro a inventar o sistema de apelo. Isso de pedir alguém para levantar a mão, aceitar Jesus e vir à frente, isso é do tempo de Finney. Não tem 200 anos na igreja evangélica. Antes dele, não tinha esse sistema de apelo. Tem até uma história interessante com Charles Spurgeon, o grande pregador batista reformado, que a igreja dele tinha 5, 6 mil membros todo ano e batizava centenas de pessoas. Spurgeon não fazia apelo, ninguém fazia apelo. Ele, quando terminava de pregar, ele dizia que se alguma pessoa queria conhecer mais a respeito daquilo que ele pregava, a partir de segunda-feira ele estaria no escritório dele para atender as pessoas que desejassem. Spurgeon morreu, os diáconos da igreja convidaram um pastor que seguia a linha de Finney. Como é que pode um negócio desse? Mas convidaram um pastor que seguia a linha de Finney. No primeiro sermão, o pastor tacou o apelo no final. Espantou a igreja toda, os diáconos, reunião segunda-feira. Chamaram o pastor dizendo, aqui não tem esse negócio de apelo não. Aí o pastor respondeu, eu acredito que a gente tem que bater no ferro enquanto o ferro está quente. Aí um diácono antigo disse, olha, se Mr. Spurgeon estivesse aqui, ele diria que se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até na segunda-feira seguinte. Então, a ideia de Finney é essa, é esquentar o ferro para bater na hora. E aí, então, ele criou esse sistema de apelos, chamar o pecador à frente, daí que vem a ideia do fundo musical, né? Na hora do apelo, porque aí vai inclinando o coração da pessoa, escurece as luzes, né? Cria um clima assim, tal, para psicologicamente dar condição para o pecador tomar a decisão, porque ele pode tomar a decisão a hora que ele quiser. Então, a ideia vem de Charles Finney. Por isso, isso de que você pode produzir avivamento, você pode fazer uma reunião de avivamento e você pode causar um avivamento se você usar os métodos corretos, isso é alguma coisa recente na igreja e não tem fundamento bíblico absolutamente nenhum. Não consigo ver o apóstolo Paulo, os demais apóstolos fazendo esse tipo de coisa. Que tinha apelo, vinha na mensagem. O apelo é a própria mensagem.
A mensagem toda é um apelo. Por isso que ela tem que ser bíblica. Porque tem que argumentar com o pecador, mostrar o erro dele e dizer para ele quais são as consequências se ele não crê em Jesus Cristo. Mas tudo isso que eu estou falando é para dizer que avivamento é uma obra soberana de Deus. É por isso que os salmistas aqui, voltando para o nosso texto do verso 5, eles se dirigem a Deus: não tornarás tu a nos vivificar, porque eles sabem que é Deus quem vivifica. Se não for Deus que venha ao nosso socorro, nós estamos perdidos. E Deus faz isso quando Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Ele é soberano, o Espírito é como o vento que sopra onde quer. Por exemplo, no próprio dia de Pentecostes, vocês que estão acompanhando a exposição de Atos, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, a descrição do dia de Pentecostes, eu chamei a atenção de vocês para aquele fato, que diz lá que eles estavam todos assentados no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. De repente, para indicar, inesperadamente. Não era alguma coisa que estava programado, não tinha dia nem hora, mas alguma coisa que estava totalmente nas mãos de Deus dar. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi o que aconteceu. De repente veio o som. Agora, queridos, isso que eu estou dizendo não implica, não tira uma conclusão errada do que eu estou dizendo. Isso não significa que a gente não deva orar, buscar e suplicar a Deus por um avivamento espiritual. Mas a gente tem que fazer isso sabendo que está na soberania de Deus responder sim ou não, para que a gente não tente produzir um avivamento espiritual, que a gente tente imitar os efeitos de um avivamento espiritual e a gente tenha um movimento fake, um emocionalismo falso, alguma coisa que não produz mudança nenhuma. Às vezes esses avivalistas, eles fazem uma reunião, enchem de gente, toda aquela confusão toda, ele vai embora e o avivamento vai embora com ele. A igreja continua do mesmo jeitinho, ninguém se converte, ninguém muda, o pecador não se transforma, o adúltero continua traindo a mulher do mesmo jeito, não tem mudança. Mas quando é de Deus, é outra coisa. Eu gosto daquela figura do profeta Elias no alto do Monte Carmelo. Ele construiu o altar na presença dos 450 profetas de Baal, colocou a lenha, ainda botou água em cima, orou e Deus tacou fogo do céu. Então, Elias podia construir o altar e colocar a lenha e clamar, mas o fogo do céu, é só Deus que faz descer. Não tem nenhum de vocês aqui, e eu estou me incluindo, que possa fazer descer fogo do céu a hora que você quiser. Não existe esse pregador, não existe esse avivalista, não existe esse pastor que pode obrigar a Deus a descer fogo do céu na hora que Ele quiser, em cima de quem Ele quiser e da forma como Ele quiser. Porque isso é algo totalmente soberano nas mãos do nosso Deus. Essa é a segunda coisa que eu queria lembrar. Primeira, é que a gente tem que orar por um avivamento. Segundo, é que a gente tem que lembrar que o avivamento é alguma coisa que está dentro do arbítrio de Deus. Terceira coisa, esse texto nos ensina de que avivamento é uma obra de Deus no seu povo. Presta atenção na oração. Será que não tornarás a vivificar-nos? Vivificar-nos. Os filhos de Coré, ou Corá, eles não pediram intervenção de Deus nos povos ao redor. Ó Deus, aviva os samaritanos para que parem de nos perseguir. Deus, converte os moabitas para que parem de mandar cartas lá para o rei, pedindo para atrapalhar nosso trabalho aqui, parar nosso trabalho aí. Não. Avivamento é uma obra de Deus no seu povo, porque o mundo sempre vai ser o que ele é. O problema é a igreja, o problema não é o mundo. Se a igreja está nesse estado de mornidão, de declínio espiritual, é ela que precisa ser avivada. Primeiro ela. Deus começa conosco. E através de nós, Ele vai no mundo, chamar pecadores, transformar corações, mudar vidas, mas o avivamento, ele começa em nós. Quem precisa de vida, em primeiro lugar, é o próprio povo de Deus, e ele tem que começar em nós. A pergunta é se nós estamos prontos para isso, se nós estamos prontos para isso. Eu já citei para vocês aqui que, no tempo que eu era professor, no primeiro mandato como pastor aqui na igreja, eu era também professor no Seminário Presbiteriano do Norte,
e sempre me interessei pelo assunto do avivamento espiritual. E um dia, pesquisando lá na biblioteca do seminário, eu encontrei um livro escrito por 2 missionários americanos que estavam presentes quando aconteceu o grande avivamento coreano em 1907. E eu fiquei muito entusiasmado. Era o livro escrito pelos 2 missionários americanos que estavam lá em Pyongyang. Ainda a Coreia era unificada naquela época, não tinha havido a divisão das 2 Coreias. Pyongyang era a capital, e começou um grande avivamento lá na igreja presbiteriana, que fez com que a Coreia, hoje, tenha as maiores igrejas presbiterianas do mundo, praticamente. E eu comecei a traduzir aquele livro, e eu fiquei muito entusiasmado, e eu não consegui terminar a tradução. Foi feito por outra pessoa, a Casa Editora Presbiteriana publicou o livro. Eu creio que ele está esgotado, o avivamento coreano, o Pentecostes coreano, ele já está esgotado. Mas eu estou dizendo isso, que eu fiquei impressionado como o avivamento na Coreia aconteceu. Depois que a Coreia foi invadida pelo Japão, os coreanos, os missionários americanos fugiram para não serem mortos, e os crentes coreanos sofreram muito. Quando o Japão se retirou, a igreja voltou a funcionar, mas havia uma amargura muito grande dos crentes coreanos com os missionários americanos e os seus próprios líderes. E a situação estava muito difícil. Início do século XX, eles marcaram uma reunião de homens para se reunir na cidade de Pyongyang e orar a Deus pela situação da igreja. É interessante que o evangelho chegou na Coreia, os presbiterianos chegaram na Coreia na mesma época que eles chegaram aqui no Brasil. Então, as 2 igrejas têm mais ou menos a mesma idade, 150 e poucos anos. E aí eles começaram a orar. Se reuniram lá numa igreja enorme, mais de 1.000 homens. Iam cedinho, começavam a orar, pregar, vinha um missionário, pregava, um pastor coreano pregava, e uma certa altura, à noite, uma das noites daquela semana, um daqueles pastores coreanos, ele manifestou a mágoa e a tristeza que ele sentia no coração por ter sido abandonado pelos pastores americanos que eram missionários durante o período da invasão. E alguns deles estavam lá. E eles, de repente, eles começaram a pedir perdão. E esses missionários que escreveram o livro, eles dizem que isso aqui, literalmente, ele diz que era como se de repente uma mão invisível tivesse tirado o teto daquele lugar. E o Espírito Santo caiu como uma avalanche em cima daqueles 1.000 homens. A prostração foi geral, não tinha ninguém caindo para trás não, viu? Todo mundo caiu de joelhos, com a cara no chão, clamando, gritando, confissões de pecado horríveis, gente confessando, dentista confessando que roubou o cliente porque cobrou mais do que tinha feito, comerciante pedindo perdão, adúlteros confessando os seus pecados. A reunião virou a noite toda, até o dia de manhã, não parou não, continuou no dia seguinte, confissões e mais confissões de pecado, quebrantamento. Olha, uma coisa extraordinária. E quando isso passou, quando aquela onda da chegada do Espírito Santo passou, aqueles crentes saíram de lá e em poucas semanas milhares e milhares de coreanos se converteram. Milhares e milhares. E o número de conversões começou a crescer. É o único país em que a igreja presbiteriana passou da Assembleia de Deus. Hoje em dia não sei como está mais, porque tem outras igrejas pentecostais grandes lá na Coreia, mas teve um tempo aí, na década de 50, 60, que a igreja presbiteriana era dominante na Coreia por conta desse avivamento em 1907, mas que começou com os homens presbiterianos se arrependendo, confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus, quebrantamento. E é por isso que eu digo, meu terceiro ponto é, se nós estamos pensando em avivamento, nós temos que saber que avivamento começa na igreja. Estamos preparados para isso, porque quando o Espírito Santo vem, ele sonda o coração, ele traz convicção de pecado. O que está às ocultas é trazido às claras. E aí confissão é necessária, reconciliação é necessária, restituição é necessária, colocar a vida em ordem, coletivamente como igreja e individualmente como cristãos. Esse é
o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. E aqui talvez seja o momento adequado para dizer que avivamento e reforma, eles andam juntos. Quando a gente fala de reforma, é mudança. Então, avivamento não é só uma questão de sentimentos, mas é uma questão de reforma de vida, mudar comportamento, mudar de atitude. Agora, meu quarto ponto aqui, são 5, estou no quarto. Nós devemos orar por avivamento, lembrando que avivamento é alguma coisa que Deus já fez repetidas vezes. Prestar atenção na oração? Volte aí para o verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo? Nota aqui o que ele está dizendo. Será que o Senhor não vai tornar a vivificar? O que é que isso representa? Que os filhos de Corá conheciam a história de Israel. E eles sabiam que no passado Deus já tinha feito isso que eles estão pedindo aqui agora. Eles provavelmente, com certeza, têm em mente o que aconteceu durante o tempo do rei Davi, quando o culto a Deus encontrou uma expressão extraordinária através da influência do rei Davi, depois com o rei Salomão, durante as reformas do rei Ezequias, que derrubou altares, quebrou ídolos, expulsou sacerdotes dos deuses pagãos, restaurou o templo do Senhor, o rei Josafá, as reformas durante o rei Josafá, o grande avivamento durante o rei Asa, o Josias, o grande avivamento espiritual ocorrido durante o tempo dele. Os filhos de Corá sabiam que Deus tinha feito isso antes, por isso que eles dizem aqui, não tornarás a vivificar, o Senhor já fez no passado. Nós não estamos pedindo nada novo, nada inédito, não é uma novidade que a gente está pedindo, mas simplesmente pedindo que o Senhor faça o que o Senhor já fez antes. Por isso que é importante conhecer a história, irmãos. Por isso é que é importante conhecer a história, para a gente saber que Deus já fez isso antes, e fez não foram poucas vezes, não. Hoje nós temos a vantagem de mais de 3.000 anos da Igreja de Deus, se a gente conta, e eu conto, a nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, como sendo a Igreja de Deus. Nós somos a continuação, é um povo só. Então tem 3.500, 4.000 anos de história. E quando a gente olha para trás, a gente vê as reformas que aconteceram durante o tempo dos juízes, no período dos reis, depois a vinda do Espírito no dia de Pentecostes, depois a reforma no século XVI, o grande avivamento nas Ilhas Britânicas no século XVII, o segundo grande avivamento no século XIX nos Estados Unidos, no século XVIII nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, no país de Gales, na China, na Coreia, na África do Sul. Na África do Sul tive a oportunidade de estar lá, já falei isso para os irmãos, e ver o que aconteceu lá na África do Sul, na década de 60. Nós não estamos orando por nada novo, mas pedindo que Deus repita aquilo que Ele já fez e que Ele já demonstrou que é seu desejo fazer, um legítimo avivamento espiritual. O quinto ponto que eu quero tirar aqui do texto é que nós temos que orar pelo motivo correto. Veja aqui, olha, o verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? O para quê indica o propósito. Eu vou orar por avivamento para quê? Para eu ser poderoso? Para eu conhecer, ter experiências? Para eu mostrar que eu sou mais espiritual do que os outros? Para eu ver a minha denominação crescer? Não. A razão pela qual nós oramos por avivamento é para que o povo de Deus se alegre em Deus. Alegrar-se em Deus é o cerne da verdadeira religião. E é o fim principal do homem. Catecismo de Westminster, primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Resposta, conhecer a Deus e glorificá-lo ou gozá-lo para sempre, ter alegria nele para todo sempre. Esse é o propósito pelo qual nós somos criados, nos alegrar em Deus. E ao nos alegrarmos em Deus, nós estamos glorificando o nome dele. E esse é o propósito do cristianismo. Esse é o propósito de toda a verdadeira religião cristã. É trazer o homem à presença de Deus, para que conheça Deus e tenha alegria em Deus. Uma vez que você tem alegria em Deus, as demais alegrias dessa vida vão ocupar o seu devido lugar. Vão deixar de ser a prioridade na sua vida. Você vai se desapegar dos bens materiais. Você não vai ter mais medo na morte. Você vai saber enfrentar as dificuldades aqui desse mundo. Um crente
que de fato tem grande alegria em Deus e nas coisas de Deus, ele está pronto para enfrentar qualquer coisa que lhe sobrevenha, doença, falta de segurança financeira, problemas outros, são tantos aqui nesse mundo. E essa é a razão principal pela qual nós pedimos avivamento, para que o povo de Deus se alegre nele. Isso só é possível quando Deus vem ao nosso coração pelo Espírito Santo, ele nos desperta, nos quebranta, o Espírito Santo produz convicção de pecado, nós consertamos a nossa vida e esse gozo, essa alegria em Deus, uma consciência limpa, um coração purificado, produz esse regozijo que nos ajuda a enfrentar todas as coisas. Essa é a razão principal pela qual nós pedimos avivamento. Eu disse que era a última coisa, e é mesmo. Eu vou terminar aqui fazendo algumas aplicações aqui. Primeiro, queridos, nós devemos orar diante disso aqui. Nós temos que orar por avivamento espiritual. Ore por você, por sua família, pelos pastores que você conhece, pela liderança da sua igreja. Ore pela sua igreja para que haja um avivamento espiritual genuíno. Ore para que Deus dê discernimento aos pregadores, aos líderes da igreja, para que eles não confundam fogo falso com o fogo do Espírito Santo, o fogo verdadeiro do Espírito Santo, que muda, que transforma, que santifica. Ele é o Espírito Santo. O homem não convertido, ele pode ter emoções religiosas, ele pode sentir, ele pode ter sentimentos religiosos, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo que não seja convertido, mas ele tem a imagem de Deus nele. O homem foi criado é um ser religioso. Se ele não adorar o verdadeiro Deus, ele vai estar adorando algum outro Deus. Mas as seitas, eles têm emoções. Se você perguntar a um islâmico, por exemplo, um muçulmano, você perguntar a um hinduísta, você perguntar a uma testemunha de Jeová, eles vão dizer que sentem a presença de Deus, que têm alegria. Alguns vão dizer até que tem manifestações carismáticas, né? Como, por exemplo, os mórmons, eles vão dizer que tem isso na igreja dele também. Então, o homem, por natureza, ele é religioso, mas nós queremos aquela emoção religiosa que vem da palavra de Deus e é gerada pelo Espírito Santo de Deus e que se centra na pessoa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Fora disso, é emocionalismo produzido pelo coração humano. Então, peça a Deus um verdadeiro avivamento espiritual e prepare o seu coração, em segundo lugar, coloque sua vida em ordem, leia muito e medite na palavra de Deus, porque é ela que vai ser o nosso guia quando essas coisas acontecerem. Leia a história dos avivamentos, isso é aqui uma dica, não é? Tem muito livro, tem muita coisa escrita sobre avivamento espiritual. Então, procure saber a história dos avivamentos, lembrando que Deus já fez isso antes. E a última coisa que eu queria dizer, enquanto o avivamento não vem, não despreze o período das pequenas coisas. Não despreze a normalidade. O problema uma das questões, quando a gente ora por avivamento, a gente fica na expectativa, claro, do avivamento acontecer. Mas enquanto ele não acontece, é nosso dever diariamente andar no Espírito, viver no Espírito, fazer a vontade de Deus, ser santo, nos alegrar em Deus, ler a sua palavra, amar o próximo, todos os deveres que a Bíblia nos fala, nenhum deles está deixado de lado com a desculpa até que o avivamento chegue. Enquanto o avivamento não vem, nós devemos viver para Deus, servir a Deus de todo o coração e clamando a Ele: Senhor, o Senhor já nos restabeleceu, verso 1, o Senhor já nos restaurou, mas, verso 4, restaura-nos de novo, restabelece-nos. O Senhor já nos salvou, mas salva-nos. A tua ira já se retirou, mas será que ela vai permanecer por todas as gerações? O Senhor nos tem abençoado, mas nós queremos mais. Essa deve ser a nossa oração e a minha expectativa, queridos, é que eu tenho expectativa, se Deus me der a graça de, no tempo da minha vida, ver um legítimo avivamento espiritual. Já estive em locais, já compartilhei para vocês aqui, já tive em ocasiões em que era obviamente
manifestações claras do poder de Deus. Mas eu queria ver alguma coisa demorada no Brasil, alguma coisa de Deus realmente no Brasil. Quem sabe, não é? Vamos orar. A gente começa orando aqui e Deus faz lá em Cabrobó, né? Lá no Rio Grande do Norte. Deus é soberano, Ele pode fazer isso.